Oi, Bianca, tudo bem? Boa noite. Legal te ver aqui. Tô esperando a Verônica entrar. Saudades, né? Te vejo na aula, mas nem dá pra conversar, né? Oi, Lari, tudo bem? Tô esperando a Verônica entrar. Mais um pouquinho aí. Ah, ela entrou. Vou chamar ela aqui. Oi, Dri, tudo bem? Oi, Mi, tudo bom? Ah, ai, esperando a Verônica conectar aqui pra gente começar. Saudade de vocês, né? A gente só se vê pela internet. Oi, Mi, tudo bom? Oi, Vê, tudo Oi, bom? Lu, tudo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo Ah, bem aí? eu, eu, eu tô te ouvindo super Ah, bem. então tá bom. Então tá. Aqui, Ah, que saudade da acomodando o. senhorita. Ah, Jaqueline, tudo bem, Jaque? Peraí, deixa eu arrumar isso daqui que tá torto. Ô, Vê, Obrigada. Oi. eu já vi que você contou novidade já no seu Insta, mas fala pro pessoal também que você tá de volta, né? Oi, Mi. Então, voltei! Voltei. Voltei tem umas 3, 4 semanas. E, desculpa. E, e é isso. Voltei porque, assim, a gente. Lá estava tudo bem. Tava tudo bem, tudo ok. As coisas lá. A quarentena lá começou super forte, bem forte lá em março, então Uhum, fechou cedo e resolveram essa, né, essa questão dessa reclamação, desse mimimi da população, não teve. E uhum. aí, então o pessoal respeitou. A gente, quando veio na semana que a gente veio para cá, já estava quase avisando que ia abrir de umas semanas para frente e tal, mas a gente já tinha comprado passagem e tudo mais, porque a gente veio por questões familiares. A gente Uhum. voltou mais em função do meu pai, né, que tem 84 anos, e esse negócio do pega para quem tem aqui no Brasil ia continuar, então ele não ia poder ir para lá para encontrar com a gente, então a gente resolveu voltar para ficar com ele aqui, porque na altura dos planos era para ele ir para lá nesse Nessa período, nessa época. época, né? Uhum. Oi, Bibi. Agora, o pra E lá é só esclarecer, né? Você tava em Portugal, né? é isso, então, esclarecendo para quem não está sabendo, que eu acho que a maioria que está aqui já está sabendo, eu estava em Portugal, numa cidade chamada Aveiro, uma cidade litorânea, deliciosa. Fiz grandes amigos lá e amigas, e um pessoal bacana, tanto brasileiro quanto portuga. E mais assim, a decisão de voltar foi mais por isso, Uhum. por mais uma questão familiar mesmo. E você tá em qual cidade agora, Eu Vê? estou em São Carlos, estou no interior. São Carlos.
Ah, tá Sorte, vendo? sorte, sorte de quem tá do interior, né? Se bem que você tá É. dando aula online, já tá dando aula Tô online. dando lá, ó, tô nas online regulares, né? Eu tinha Uhum, parado um pouquinho para fazer as malas lá e agora já voltei com as aulas regulares, segunda e quarta, de manhã. tá. Então, vamos começar com você recapitulando aí seu breve histórico. Eu sei que quem é do yoga, que frequentou o Núcleo Shivalaya, né, conhece você já de longa data, mas tem algumas pessoas que vão entrar, que estão se conectando, que não conhecem você, né? Então, você pode falar um pouquinho de você, da sua formação, o seu histórico com yoga? Então, bom, eu vou falar assim por cima como é que eu conheci yoga na minha vida. Uhum, Eu era aquela rata de academia, né? Então eu ia para academia, nadava, e aí fazia musculação, e fazia spinning e tal, conhecia a academia inteira e não sei o quê. Aí um belo dia, o dono da academia virou para mim, Verônica, eu coloquei uma aula diferente. Vai lá fazer para ver o que que é. É um tal de yoga. Ai, que legal, yoga vem do Japão. Vou lá fazer. Tava sabendo tudo na época, né? E uhum, aí fui fazer. A minha primeira professora foi a Kátia. Eu falo com ela até hoje. E graças a Deus é linda, maravilhosa, tá lá morando em Ubatuba. E daí nunca mais parei. Entrei, uhum. amei e nossa, que coisa incrível, quero dar aula disso. E isso foi, ai, eu não consigo nem te precisar a época que foi. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 23, 24 anos, mais ou menos, né? Tarde, né, para começar, porque a galera tá Uhum, começando cada vez mais cedo, graças a Deus. sim. E aí depois não larguei mais. Mas se contabilizar que eu tô com 45, então Uhum. tem um tempinho aí. Tem E mais de aí, 20 né, anos. aí entra professor, sai professor, e aí tá uma escola e outra escola, a escola errada, a escola certa, né, essas coisas. E aí uma pessoa, um colega, professor de yoga também, que tinha entrado comigo em várias roubadas e acertos do yoga, falou para mim, olha, por que que você não vai ali numa escola de yoga que tem no Brooklyn, que tem um professor careca que chama Osnir? Pronto. É, E aí isso já tem uns 15 anos, mais ou uhum, menos 15, 14 anos. E eu me formei com ele há uns 12 anos. uhum. E aí é isso. Daí pra frente acho Que que o legal. povo já sabe. Já conhece um pouquinho mais essa história, né? É. Mas, vê, eu tenho feito, né, várias lives, você que me introduziu no mundo das lives, porque você que me convidou pela primeira vez, aí depois falou assim, uau, mas vai ser muito legal, vou continuar fazendo. E aí me inspirou, na verdade, numa série. Comecei com pensando num retorno, né, de um convite para você e para mim que me chamaram, e depois eu me dei conta que era o mês do yoga, né, e eu pensei, por que não também fazer uma série sobre yoga, desmistificando aí sobre muitas questões que envolvem essa prática, né, que Uhum, às vezes a gente fica vendo só um aspecto dela e ela tem muitos aspectos. uhum. E durante essa é a sexta, né, sobre essa série e durante as lives eu acabo comentando sobre Patanjali, né? E eu falo, então de acordo com Patanjali eu lembro né, dessa figura. E, e, e aí antes até de entrar sobre Patanjali, o assunto é quem é Patanjali, né? E eu queria, só que antes até de falar de Patanjali, eu queria que você me falasse sobre o que é, mas afinal de contas, o que que é o yoga, né? Eu fiz essa série passando pelo asana, pelo alinhamento, pela respiração, falei um pouco da meditação, né? E aí, no final, assim, o que que é o yoga, então, né? Existe uma tradução sobre o que é uma traduz-se como união, mas, né, o que que significa, né, não só a palavra, mas o yoga, né? Vamos começar por aí?
Pode ser um bom começo. Eu vi, só deixa eu dar um parênteses aí, eu tô vendo Uhum. essa sua série e eu vi que eu introduzi uma pessoa muito boa nessa área das lives. Tô adorando as suas lives, pessoas muito legais e você teve uma ideia muito genial. Obrigada por me convidar para falar também alguma coisa aí nessa sua série que nesse mês do yoga tem tudo a ver. Olha, Selma! É, você viu? Então, yoga é que nem a gente já estudou e o nosso mestre fala sempre, né? Com a graça de Shiva. Uma das acepções da palavra é a união, né? Uhum, E, assim, é a cura que esteja deu uma acontecendo com, congelada. com a gente, Uhum, né? Com o que né? É a uma ver, tá ciência. travando. Tá travando? Ai, gente, e agora? É, você vai dar uma. Não, só volta um pouquinho aí do que você falou, porque ficou, não deu para entender o que Que você eu tô falou. falando, bem, eu tô falando que yoga é uma das palavras que pode traduzir yoga é união, né? Uhum, Yoga tem outras palavras que vão falar que para o português vai ser yoga, né? União entre outras uhum, coisas. E yoga é uma ciência que visa, que tem um objetivo de unir, então, aquilo que possivelmente tinha uma ruptura, né? Que tinha uma cisão entre a mente uhum, humana, entre a mente humana e o verdadeiro conhecimento do que ela é, da verdadeira natureza, né, do uhum, ser humano, né, nós, a gente, assim, né, que caminha sobre essa crosta terrestre, e com alguns, né, atravessando por isso, junto com algumas dificuldades que sempre vai existir no caminho. Então, lá os grandes mestres tiveram, né, uma grande iluminação de uma forma ou de outra, como conta nos Vedas e tudo mais, e pá, surgiu uma ciência, uma filosofia que é yoga, né, que uhum, visa tirar esse pó de cima da lente, né, da uhum, lente da visão humana aqui de baixo, assim, e mostrar o que a gente é de verdade, né? Que a gente não tem tanta necessidade de ficar se uhum, debatendo tanto, sendo que a gente já é uma natureza incrível, né? Então, basicamente é isso, é uma uhum. filosofia prática, é uma ciência, é um conjunto de técnicas é, que, que visa, que tem esse propósito. É, e no final ele tem, tem muitos aspectos, né? E às vezes aqui para o Ocidente acaba chegando na verdade, reforçando, né, um aspecto que às vezes é muito da prática do asana, né? Ou do que o que a gente é capaz de ver, né? Na verdade, às vezes a gente só Uhum, vê o asana, né? Na verdade, a pessoa está fazendo uhum, outras coisas, até o professor está fazendo outras coisas, mas a gente, às vezes, até como iniciante, acaba só enxergando um aspecto que o asana como prática, né, como uma pessoa fazer uma postura, né, e às vezes a gente se apega também nesse lugar também só de fazer isso, né, e aí até uma das coisas que a gente comenta, né, é falar assim, ah, será que eu colocar o pé na cabeça me faz um yogi, né? não, né? Se fosse assim, fosse se colocar o pé na cabeça fazer esse yoga, as ginastas olímpicas eram professoras e mestras de yoga, Circo de Soleil, toda Uhum, aquela coisa que a gente sabe. Claro, que nem você diz, aqui no Ocidente, eu acho até que lá, para lá também, para o Oriente, também. porque não é Uhum, todo lugar da Índia que sabe-se yoga, que fala de yoga ou que entende alguma coisa de yoga, né? Até da Índia. uhum, Então, assim, é, yoga, porque também já há muito tempo lá atrás, né, até na época do Krishnamacharya, na época do próprio Pattabhi Jois, do Iyengar e tal, lá para trás, foi,
era feito, o yoga era apresentado através das posturas, né? Através de Uhum, apresentações, para falar, olha, faz uhum, assim, faz isso, faz assado. Mas a pessoa que estava assistindo aquela apresentação pouco sabia do que então estava acontecendo internamente para que uhum, aquela prática pudesse ser realizada, para que o mestre ou o aluno conseguisse chegar naquilo. E hoje, então hoje, né, foi só piorando um pouco mais. Então, de acordo com é, posturas incríveis e a pessoa vem falar, nossa, que pessoa ótima do yoga e tal. Seria uhum, legal falar assim, nossa, que asana bonito, né? uhum, Que prática física boa. Aquela pessoa tem uma ótima prática física de yoga. E só, que é o que só que uhum, dá para avaliar, né? uhum, Quando a gente olha assim, um asana pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, sei lá, por onde quer que seja, é o que dá para avaliar, né? uhum, Que tem uma prática física boa, consistente, ou então que ela é uma pessoa alongada e forte. uhum. E no final, o que que internamente está acontecendo? Você consegue descrever? De uma forma bem simples, assim. Eu sei que é muito a coisa né, extensa, mas assim, o que que realmente acontece dentro do nosso corpo para a gente conseguir ir além do asana, né? Ir além da postura. Então, é, eu posso, né, falar, eu posso falar por mim, eu posso falar pelos Uhum, meus estudos, sim. posso falar até por você também, posso falar por colegas minhas que estão aí. Tem que acontecer muita coisa, né? Tem Uhum, que acontecer quando a gente faz o stick puxa, a hora que a gente está fazendo o stick puxa, a gente tem que usar yamas e niyamas. Por exemplo, a uhum, gente tem que usar esses preceitos iniciais que vêm antes dos asanas, né? A gente tem que observar o que está apagado, o que está esquecido do corpo e o que está esquecido da parte da mente na hora que eu estou fazendo uma postura de um grande alongamento para frente. Eu não posso esquecer a parte de trás, eu não posso deixar minha mente pensar na lista do supermercado e se eu já paguei o IPVA do carro, por exemplo. Por mais uhum, que isso aconteça, eu tenho que, né, é uma expansão, é estranho falar isso, né? Mas é uma expansão que acontece para dentro, uhum, sabe, né? É você uhum, volta grandiosamente para o seu mundo interno. E é isso que deve estar acontecendo na hora. Claro, então uhum, vamos voltar para a parte física e fisiológica. Os bandas, você tem que uhum, estar fazendo e executando, e você não consegue saber se aquela pessoa realmente está fazendo os bandas que devem ser feitos, né? Que são as chaves que a gente faz com certas áreas do corpo para isso acontecer. Processo respiratório, né? Um uhum, processo de pratyahara, e aí a gente já vai para todas, um processo de concentração. Tudo isso tem que acontecer, né? E tem que acontecer também, inclusive, que é o tal do baixa-bola, né? Que a gente inclusive tem que saber muito bem disso, que a gente tem que pensar assim, nossa, estou fazendo um trikonasana maravilhoso. Aí você uhum, vem lá e toma uma chapuletada do seu mestre falando para você assim, olha, você precisa melhorar um pouco mais o seu trikonasana, por exemplo, que é um asana dos mais básicos, né? uhum, E você tem que melhorar o seu trikonasana interno e externo. Né? Você tem que, uhum, são duas partes, né? Você tem que melhorar o que está acontecendo dentro de você. Depois que você toma essa chapuletada do seu mestre, falando que você precisa melhorar, achando que você já estava bem. Você fala, uhum. opa, pera, deixa eu dar um passinho para trás, ou vários passinhos para trás. É a prática, é o caminho. Você falou aí de alguns passos, né? Então, Uhum. yamas, niyamas. Só que antes, eu queria que você descrevesse isso, porque, na verdade, são 8 passos que a gente tem dentro da prática, mas antes de você descrever, da onde veio isso, né? Então, de novo, falando que eu sempre cito Patanjali, mas quem foi Patanjali, né? E de como isso surgiu? Então, quem foram Patanjali? Foram. Quem foram? Patanjali, né? Pode, e aí a gente
também assim, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido uma entidade, pode ter sido mais de uma pessoa, um cara ou mais de uma entidade, que é a pessoa que codificou o yoga em 8 partes, em Ashtanga Yoga, que não é o de Patabi Jois, começa com P, Uhum, mas é outra pessoa, né? Patabi Jois é uma coisa, Patanjali é outra. Que codificou, então, o yoga em 8 partes e também escreveu, né, através dessa codificação, o yoga nos Yoga Sutras. Yoga uhum, Sutras, né? O Yoga Sutra, que não, Yoga Sutras não existe, mas enfim. Que, então, nesse livro, nesse clássico de yoga, ele divide também em 4 partes. É dividido em 4 partes e são uhum, sutras, né? Então, são pequenos resuminhos, frases, e essas frases, elas contêm uma sabedoria incrível, que você não adianta só ler e falar assim, ah, tá, bom, Pratyahara é isso. Ah, ok, eu não posso fazer mal para os coleguinhas. Ah, entendi. Então, atrás de cada sutra tem um conhecimento muito profundo, que também deve ser ganhado, né, assim, sempre com um mestre para poder te explicar melhor. Então, assim, fala-se que Patanjali foi uma pessoa, mas pode ter sido mais de uma, duas, né? É uhum, difícil saber se foi uma pessoa no formato pessoa, do jeito que a gente conhece como pessoa hoje, né? uhum, E que fez essa codificação do yoga aí, há uns uhum. aninhos atrás. Você consegue, de uma forma resumida, então, traduzir esses 8 passos, né, durante a prática? Porque existe os 8 passos, mas também durante a prática, a gente às vezes tem que abrir esse espaço, né, porque é aquilo que você falou, tem que ajustar a respiração, ajustar os bandas, tem o alinhamento, tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas durante a prática, mas para eu fazer a prática, eu tenho que me preparar. Depois, durante a prática, eu estou exercitando algo, e aí eu tenho um caminho a percorrer, né? Que é esse caminho de Patanjali, né? A prática, ela não para, na verdade, né? Uhum, A gente tende a achar que a prática é só achar e falar e fazer, né, no dia a dia, assim, sim. ah, eu vou Uhum, praticar, eu estendo meu tapete, vou lá e começo a minha prática física, minha prática uhum, de asanas, de respiratórios, uma prática meditativa e tal, mas a prática, ela é constante, né, então o sadhana, ele não termina, ele é o uhum. tempo todo, não só na hora que você está fazendo as posturas. Então, vamos lá, dessas 8 partes que você falou. Yamas, que Uhum, são 5 códigos, né, que você tem com a outra pessoa, com o externo. Niyamas, segundo, que é um conjunto também de fazeres que você tem da parte interna. uhum, Porém, yamas e niyamas, entre interno e externo, entre tratar com o outro, tratar com você mesmo, também eles se misturam. Então, uhum, o comecinho, são códigos de conduta, né, uhum, básicos, são atemporais, né, e você pode traduzir como éticos, uma questão, são 10 preceitos éticos, uhum, que é o começo, que é a base de tudo. Depois disso, os asanas, então, que são essas posturas, né, essas coisas que a gente vê aí pelo Instagram. Yamas, niyamas, uhum, asanas, pranayamas. Pranayama é a extensão do prana, extensão e controle do prana, né? uhum, Através, o prana ele vem junto com o ar, ele não é o ar. Então, fazer exercício respiratório não é pranayama. O exercício uhum, respiratório é uma coisa, pranayama é outra. Um pouquinho mais, né, de prática, chega-se no pranayama, um pouquinho muito. uhum, Yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara. Seria a introversão dos sentidos, né? Um controle dos sentidos também, dos nossos órgãos do sentido, os nossos órgãos de percepção. Paladar, olfato, tato, audição
e fala. Uhum. A gente tende a deixar esses sentidos para fora, captando coisas e analisando coisas através de uma parte da mente que é a memória. E Uhum. aí a mente vai lá trabalhar e a memória trabalha junto, e aí a gente acaba perdendo a real, o poder que esses órgãos de Pratyahara se perde. Então, o treino do Pratyahara é treinar com esses órgãos de percepção, estejam atentos e prontos para serem chamados e executar o trabalho deles na hora que tem que ser. Sem trazer a memória, falando isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero, sei lá, aconteceu há anos atrás, eu trago de novo para agora, enfim. Dharana é um processo de concentração, então a partir do momento que você tem os seus órgãos de percepção domados, você já consegue entrar num processo de concentração. Você vê que eles são, esses 8 passos, eles caminham, né? É uma escadinha que você caminha, não adianta querer pular de asana para meditação, que é difícil, né? Bem complicado. Não adianta pular e nem deixar faltar, né? Você pode executar todos Uhum. eles ah, e até numa postura. Aliás, todos eles deveriam ser executados durante uma postura ou então durante o dia a dia o tempo todo. Dharana, Uhum. Dhyana, a nossa querida meditação, né? Meditar, o tal que se fala hoje em dia muito toda hora, todo mundo medita o tempo inteiro, parece, né? Meditar é uma prática Uhum. também que requer muito exercício. Não se deve confundir exercícios para meditação com o ato de meditar, com a meditação em si. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Meditar Uhum. também não é deitar para dormir, né? Embora a meditação seja um vazio, e o sono também é um vazio, porém são vazios diferentes. Se fosse assim tão simples meditar quanto dormir, toda vez que a gente dormisse 8 horas por dia, todo mundo ia se elevar, porque todo mundo ia acordar meditado já, né? Mas também não é bem assim. Uhum. E Samadhi. Então, o Uhum. final e o propósito final de yoga, da filosofia, da ciência, é o Samadhi, que é a nossa iluminação, né? Chegar a iluminar. Iluminar não quer dizer que você vai andar flutuando, né? 5 dedos Uhum. do chão. Não quer dizer que você vai andar vestido de laranja, com os negócios na testa e tal e tudo mais. Uhum. Você vai ser uma pessoa normal como qualquer outra, claro, um pouquinho Uhum. diferente, porque a gente vai começar, né? A pessoa, acho que acredito, consiga ser uma pessoa diferenciada, né? Aquela pessoa que Uhum. finalmente alcançou um processo de iluminação. Então são esses 8, assim, rapidinho, né? Uhum. Pegando essa sua explicação, então você falou algumas coisas, né? Então, que meditação é diferente de exercício para meditação, né? Quando você fala isso, só para trazer alguns exemplos também, porque como existe muitas coisas se aproximam, então às vezes eu estou fazendo exercício para meditação e eu acho, por eu não conhecer, que eu estou meditando, ou Uhum. até porque a gente não sabe o que que é o estado meditativo, né? Muitos de nós estamos iniciando nessa prática e o que que é a meditação em si. Então, só para a gente traduzir também. Então, o que que são exercícios para meditação, para a gente poder diferenciar o que é da meditação em si. Então, a maioria das coisas que a gente faz achando que é meditação, é exercício para meditação. É um exercício Uhum, respiratório, é um exercício de concentração, é um exercício. Porque realmente o processo meditativo ele é um processo de ausência-presença total. Né? Como se você se uhum, ausenta, mas é a hora que você está mais presente possível em tudo. uhum, Em tudo, que é uma sensação. E como o processo, como a meditação, ela já é uma coisa que ela está fora da mente, é um processo, não é um processo que você executa pela mente, é um processo que você uhum, executa paralelamente
a mente. Uhum, Você uhum, não tem como um delimitante e nem como você dizer assim, a meditação é isso. E descrever de uma maneira com as ferramentas que eu tenho agora para descrever, ou quem entende. A pessoa, por mais que ela faça os exercícios meditativos e ela encontra aquela parte, aquele momento sereno de um lago, aonde ela não está dormindo, onde ela não está ausente de nada, onde ela não tem uma negação, ela não tem um querer e um desquerer, sabe? Aonde uhum, nesse momento é a chave do momento do processo da meditação. uhum, Não é uma coisa que a mente vai te dizer, ah, eu estou meditando agora. Porque a hora que você uhum, falar, ah, estou meditando, você já não está mais. Porque é a sua mente uhum, cognitiva te avisando de alguma coisa. É como se você abrisse a porta e entrasse pela mesma porta de trás. Sabe assim? Uma uhum, porta e entra pela mesma porta. uhum, Então, a mente, ela não está atuando na meditação. uhum, uhum, Você conseguiu manter a sua mente alerta o suficiente para que o processo meditativo aconteça. Então, a uhum, pessoa fala, ah, eu medito todo dia de manhã 15 minutos. uhum, Não, mas se você fica num exercício de meditação, num processo de concentração, 15 minutos por dia, já está ótimo, já está bom demais. uhum, E quando chegar a sua meditação de fato, você também vai saber. uhum. E aí talvez nem vontade de contar ou de Você vai ter. descrever ou como descrever aquilo seja possível. Uhum. Ou nem querer ou não querer, seja possível descrever. E os exemplos de exercício é quando você faz uma mentalização, quando você faz uma respiração, pensando, por exemplo, às vezes, os exercícios de quando eu me concentro na forma geométrica, né? Vamos supor, uma forma geométrica do chakra, ou quando eu mentalizo, né, um Uhum, som, uhum, né? uhum. Então, isso tudo são exercícios para meditação, só para a gente também pontuar para exatamente o que você falou, que a meditação em si, às vezes você não consegue nem descrever, né? A partir do momento que você Sim, consegue descrever algo, é um exercício, né? é um exercício. De concentração ou algo que você está se preparando, preparando a sua mente para entrar nesse estado meditativo, né? E, oi, pode falar. Não, é exatamente o que você falou. Uhum, São esses exercícios. Você pode. é, um, Como a respiração está acompanhando sempre, né, os processos mentais, ótimos exercícios de meditação são exercícios que são acompanhados da respiração, né? Onde você observa o seu uhum, processo respiratório através de um quadrado, uma forma geométrica, ou você percorre os chakras, é, ou você mentaliza as nadis e tal, as suas correntes de energia, são uhum, ótimos nesse sentido. Então, o exercício válido, não que outros não sejam, tá? Mas um processo que sim. realmente assim vai te dar um impulsionamento são esses que você consegue fazer com o auxílio da respiração. E uma outra coisa, aí voltando, dando um passo também para trás, quando você falou do exercício respiratório e diferenciou do pranayama, porque também a gente chama tudo que a gente faz de respiração de pranayama, né? E também eu queria também que você pontuasse essa diferença entre esse exercício respiratório e o, né, que é como a gente falou da meditação, existe o exercício para a meditação, e existe o exercício respiratório, e existe o pranayama, Uhum. né? Então, como que É. você descreve essa diferença? Ah, o exercício respiratório, ele é aquele que você... É assim, você vai fazer um exercício respiratório a partir do momento que você... É que é muito complicado dizer sobre isso, É. né?
Porque o pranayama, você consegue ter o controle do prana depois de muito exercício respiratório. É assim, não vai Uhum. achar que você fez 2 exercícios respiratórios e a partir de tal momento você está fazendo o pranayama, ainda não, né? Porque você tem que... O pranayama você usa o prana de fato, e o prana Uhum. não é oxigênio. Ele caminha com o processo respiratório, ele caminha com o oxigênio, mas ele não é oxigênio, ele não é o ar. Ele caminha Uhum. junto porque ele permeia junto, né? Ele está Uhum. junto disso. Exercício respiratório, você faz uso de mentalizações, você faz uso de cores, você conta, né? E aí você faz esses exercícios. O exercício respiratório também tem que ter muito cautela com ele, porque um exercício respiratório mal feito pode estragar muito mais do que não fazer exercício respiratório nenhum. Uhum. Então, também tem que ter muita cautela em relação a isso. Quando for buscar alguém para te ensinar um exercício respiratório, um pranayama, alguém realmente que você tenha, que a pessoa tenha crédito para isso, porque tem que tomar muito cuidado com o exercício respiratório mal feito, que pode não trazer benefício nenhum e ainda por cima acabar estragando todo esse seu processo do pranayama e do exercício, né? Nesse Uhum. sentido. O pranayama é a extensão do prana, é o controle do prana, né? Uhum. Com o pranayama você não respira. É por isso que eu falei que é difícil dizer, que o pranayama Uhum. você não usa a troca gasosa. Bem, a gente sabe que a gente já viu isso, né? Não tô falando assim, Uhum. como assim não respira? A gente já viu, né? Uhum. A gente já viu isso acontece. A pessoa respira e não passa oxigênio ali, acontece. Mas demora um pouco e um exercício respiratório bem feito é válido para você Uhum. alcançar processos meditativos e exercícios de... Deu uma travadinha de novo. Pronto, voltei, tô aqui. Então, é um processo válido para. Aí travou, para acessar a meditação. Para você acessar os processos Processos. de exercícios de meditação, para a Sim. Uhum. meditação. Então, você caminha assim, exercício respiratório, exercícios de meditação, né? Uhum. Faz bastante exercício de respiratório, você faz um pranayama, Uhum. você consegue meditar. Uhum. Então, são processos bem... Anos, Uhum. anos, anos, anos. E voltando mais um passo, né, que você falou, existe a minha prática, que é do que eu vou, e por exemplo, então eu vou para minha prática física, né, que eu vou lá e vou fazer Uhum, uma prática de asana. E existe essa prática que você está dizendo que eu tenho que manter meu yoga durante toda a extensão do dia, uhum. né? Então, qual que é a diferença? Né? Eu vou para a prática e eu estou na prática do dia, eu estou na minha atenção, no sadhana, né? Exatamente. É o sadhana. Não, me explica. Exatamente, assim, você tem uma prática, vou lá fazer minha Hum, prática, vou para a escola de yoga, vou ligar meu Zoom, vou fazer aula, né, que é o hum, que agora é assim, né, vou para aula, vou ligar o Zoom, vou para aula, estou fazendo a minha prática, eu não vou ligar o Zoom, vou fazer minha prática pessoal, estendo meu tapete, faço minha prática. Aí a prática vai conter os asanas, exercícios respiratórios, pratyahara, dharana, dhyana, né, um caminha junto com o outro, vai conter isso. O sadhana, ele não sai mais de você. O uhum, sadhana você não para de fazer assim. Agora eu não vou mais fazer yoga, eu não estou mais fazendo yoga, eu estou indo no mercado de máscara e xingando o Covid, eu não vou mais fazer, não existe. Você não para de fazer a sadhana, o sadhana, você... yoga, ele é um estado, ele é um momento, é um estilo de vida. Você uhum, não para e começa,
né? Você não tem um começo. Agora eu não estou fazendo yoga. Não, você, Uhum. ou a partir do momento que você entra nesse caminho, que você opta por isso de verdade, né? Você não para de fazer as suas sadhanas, né, o seu Uhum. sadhana, você se torna aquilo, você está aquilo, você durante, então você está lá, indo para o supermercado de máscara, com o álcool gel no bolso, xingando o Covid, mesmo assim você está fazendo, pô, o que, que adianta eu ficar xingando o Covid se eu tenho que fazer isso mesmo? Vamos parar, né? Aí você já está Uhum. usando yamas e niyamas para pensar na coisa. Aí você está olhando ali uma aglomeração, você fala, pô, não vou chegar ali porque não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Você já está começando a ter uma noção global da coisa. Então, vai adiantar eu ficar aqui xingando? Vai adiantar eu ficar falando que eu não quero mais essa quarentena? Se é isso realmente que eu vou ter que passar? Uhum. Então, vou trabalhar a minha aceitação e começar a fazer escolhas melhores, né? Falei assim, eu não vou entrar nessa discussão de abre e fecha, se não sou eu mesmo que tenho que decidir, se eu tenho a capacidade de escolher isso para o meu caminho, então assim, eu não vou fazer aglomeração e tal, eu não vou fazer isso. Então, a sadhana não sai de você, você não sai dela, da sua prática, né? Então, quando a gente traduz sadhana Uhum. por prática. E a prática de Uhum. asana, prática de postura, prática de exercício respiratório, prática. Abre Uhum. lá o tapete, faz. Prática de puja, né? Então, isso aí você abre e faz. Agora, abre o tapete lá e faz. Agora, a outra parte, né, o estilo de vida, colocar essa ciência para dentro da sua vida, você não para de fazer mais. Uhum. E voltando, dando um passo para trás ainda, né? Quando você fala da prática física, aquela que eu estendo o tapetinho, é, o que que, o que que acontece no corpo, então? Né, eu descrevi de uma forma bem rapidinha logo quando você começou a falar, né? Mas tem muitas coisas, porque a gente olha de fora, a gente vê uma postura, a gente vê, às vezes, alguém fazendo algo, né? Uma torção, ou né? Algo que você fica extremamente impressionado, ou é aquilo, às vezes é uma coisa simples, mas mesmo assim você vê algumas coisas ali, uma firmeza, um equilíbrio, né? Mas por trás daquela construção existe o que que existe dentro do corpo dessa pessoa, né? O que está sendo alimentado ali. Tem que existir uma mudança energética. Uhum. Porque o yoga, quando a gente fala, né? Então, voltando lá, minha prática física, minha prática de asana. O yoga não é físico Uhum. e só, não é um fim e um começo e fim no físico. Ele, a prática física, ela tem que ter a sua porção energética, fisiológica, psicofísica. Traduz também asanas como posturas psicofísicas, Uhum. porque você tem que usar várias dessas partes da sua mente, várias dessas partes do seu corpo, que o seu corpo físico ele não é só físico, ele tem um componente fisiológico, um componente astral, um componente energético, e tudo isso deve ser usado. Eu falo deve, Lu, porque quando a gente vê, por exemplo, uma bailarina fazendo um grande afastamento, então a gente fala, Uhum. nossa, tá lindo, mas a mente dela pode não estar lá. Uhum. Ela pode não estar executando as ações corretas do corpo que devem ser feitas, gira a coxa para lá, gira o pé para cá, faz o quadril, alinha isso daqui, os alinhamentos, que você já falou sobre isso, devem acontecer, para que então exista uma transformação energética no corpo. A partir Uhum. dessa transformação energética do corpo, também outras coisas vão ser alcançadas, inclusive áreas obscuras do cérebro vão ter luz, né? Vão Uhum. deixar de ser obscuras por causa de uma prática física bem feita, porque ela vai fazer coisas em planos, em outros corpos, que são os corpos, o corpo astral e o corpo energético,
que vão liberar áreas do seu cérebro que estão lá travadas. Essa é a parte que não está sendo vista no asana e precisa estar acontecendo. Pode ser que não esteja, porque a gente não sabe, né, se está acontecendo aquilo dentro do corpo da pessoa que está naquela postura. Isso deve acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, porque se a pessoa é uma bailarina fazendo um asana de yoga, e aí ele posta uma foto e fala alguma coisa da postura de yoga, fala, nossa, ela está fazendo o asana perfeito. Pode estar por fora, mas por dentro, se não estiver acontecendo as ações corretas, se não estiver acontecendo um calor, né, uma transformação interna, energética, aquele asana é só uma postura para tirar foto, entendeu? Então, quando você fala, mas o que está acontecendo por dentro, tem que estar acontecendo isso. Por isso que muitas vezes eu aprendi assim, quando uma pessoa fala para mim, eu posso assistir uma aula de yoga, disso desde quando o mundo era mundo, né? Que as aulas, a pessoa entrava na sala de aula para fazer aula. Não pode. Você tem que fazer a prática para você entender o que está acontecendo, seguir as instruções com o seu corpo para entender o que está acontecendo. Porque do lado de fora, você está olhando. Do lado de dentro, se você não tem essa alteração energética, você está fazendo o Cirque du Soleil. Aí você não precisa fazer yoga. E quando você Eu não sei fala... se eu respondi. Não, respondeu, mas eu quero só ir um passo, te fazer uma pergunta para a gente se aprofundar um pouco num item que você falou, que é essa transformação energética, né? E aí você falou uma palavra que é se você não estiver sentindo calor, né? Então, a consequência, uma forma de você perceber que essa transformação energética estava acontecendo no seu corpo é através dessa sensação de calor, através de uma produção de calor do seu corpo, tá certo? É uma das formas, né? Aqueça seu corpo no fogo do yoga a fim de purificá-lo e fortificá-lo, já dizia Gueranda. Existe uma... Porque, assim, você tem o seu sistema de chakras nas costas, tá, gente? Os chakras ficam nas costas. Você tem o seu sistema de chakras e você tem eles ali... Por que o alinhamento é importante, né? Porque o alinhamento do tronco é importante para que eles possam fazer o serviço deles, né? Que é uma retrolavagem, se pode dizer dessa forma, porque eles são usinas. Então, quando existe um alinhamento do corpo, um alinhamento do tronco, quando o asana é feito com consciência, e por mais que você não consiga girar a coxa para lá e o quadril para cá, são movimentos sutis e bem pequenos. Por mais que você tenha essa intenção e essa consciência, a sua parte energética vai funcionar. Né? Então, assim, vai existir. Como é que você vai saber que vai funcionar? Porque produz calor. Tudo que transforma na base do Calor. né? Do tapa. A gente só digere porque existe um aquecimento, já diz o Ayurveda, né? Bem, não é? Ciências irmãs. E no yoga é a mesma coisa. Você sabe que está funcionando com você porque a sua coxa está queimando, porque o seu braço está queimando, porque a sua mente está lá pedindo, pelo amor de Deus, para sair, mas alguma coisa está te falando, fica um pouco mais. Tapas, né? Então vai um pouco além. E esse calor, claro, né? De uma maneira consciente. Esse calor é o que vai gerar essa transformação. São essas pequenas pontos de luz no seu cérebro vão se abrir, vai abrir lá algumas chavinhas no cérebro que de repente você vai justamente levar isso para a parte prática da vida. Então assim, parece que eu estou dormindo melhor. Parece que eu estou na fila do supermercado e não estou querendo xingar ninguém. Né? Então parece que eu estou aqui esperando o busão chegar. Quando isso acontecia, bom, não sei, ainda acontece, né? Que eu estou esperando o Uber chegar e não estou nem nervosa, estou aqui tranquilona. Depois que eu comecei a praticar yoga, alguma coisa mudou. Se isso está acontecendo, é porque existiu calor, é porque existiu transformação de energia. Aí ele está funcionando. E
E aí pegando, aí dando a gente voltando mais um passo, né? Porque aí você falou de tapas, né? De eu me manter na prática e ir um pouco além. Sentindo, por exemplo, minha coxa queimar, meu braço queimar, é, esse calor, né, que está sendo produzido pelo meu corpo. E aí, voltando, né, para o yamas e niyamas, que é onde começa tudo, como que você, eu queria que você desse um exemplo prático também para as pessoas, como que eu posso usar o yamas e niyamas quando eu estou fazendo, indo para uma prática, para a prática pessoal mesmo, né? Para aí depois você dar um exemplo do dia a dia, porque até para evitar que a pessoa se machuque também, né? Porque assim, esse Uhum, ir um pouco além, né? Mas a gente tem que fazer uma observação do ir um pouco além em qual sentido, né? uhum, Até eu me machucar, até eu, né? Até o que que é esse tapas? Ele tem que estar ali, né? uhum. Com uma presença, né? A gente fazendo uma autoobservação. E até para te avisar, a gente tem 10 minutos, tá? Mas eu queria que a gente voltasse um passo e falasse do yamas e Tá. niyamas, que é por onde a gente começa. A gente vai começar a prática, a gente tem que estar atento a isso, né? Uhum. Então, o tapas, para quem não sabe, é aquela faz parte de yamas e niyamas, né? E tapa quer dizer calor, aquilo que Uhum, aquece e aquilo que transforma, né? Faz parte das duas primeiras partes, yamas e niyamas. Alguns escritores, alguns livros clássicos também traduzem tapas como austeridade, como superação, né? uhum, Quando você diz também para que a gente, eu, né, disse, e aí você completou, para a gente estar na postura e ter um pouquinho mais de intenção e ficar um pouco mais, mas o suficiente para você não se machucar. E aí, quando é uma camada muito fina entre é o ego ou é a minha austeridade, né? É o ego uhum, falando fica um pouco mais porque você é muito bom nessa postura, ou fica um pouco mais para que você possa ter um pouco mais de austeridade e produzir um pouco mais de energia dentro da sua própria prática. É uma camada muito fina que divide uma coisa e outra. Mas, então, é como você pediu, né? Trazendo isso uhum, para a prática de cada um das posturas, você traz atenção, uma atenção nesse sentido, por exemplo, não violência. Então aí a gente já começa com não violência, não uhum, violente o seu corpo, mas ao mesmo tempo não roube a oportunidade de ir um pouco mais além, né? uhum. Oi, Dri, tudo bem? Oi, Mi, tudo bom? Ah, ai, esperando a Verônica conectar aqui pra gente começar. Saudade de vocês, né? A gente só se vê pela internet. Oi, Mi, tudo bom? Oi, Vê, tudo Oi, bom? Lu, tudo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo Ah, bem aí? eu tô te ouvindo super Ah, bem. então tá bom. Então tá. Aqui, Ah, que saudade da acomodando o. senhorita. Ah, Jaqueline, tudo bem, Jaque? Peraí, deixa eu arrumar isso daqui que tá Uhum. torto. Ô, Vê, Obrigada. Oi. eu já vi que você contou novidade já no seu Insta, mas fala pro pessoal também que você tá de volta, né? Oi, Mi. Então, voltei! Voltei. Voltei tem umas 3, 4 semanas. E, desculpa. E, e é isso. Voltei porque, assim, a gente... lá estava tudo bem. Tava tudo bem, tudo ok. As coisas lá
A quarentena ela começou super forte, bem forte lá em março, então Uhum, fechou cedo e resolveram essa, né, essa questão dessa reclamação, desse mimimi da população, não teve. E uhum, aí, então o pessoal respeitou. A gente, quando veio na semana que a gente veio para cá, já estava quase avisando que ia abrir de umas semanas para frente e tal, mas a gente já tinha comprado passagem e tudo mais, porque a gente veio por questões familiares. A gente uhum. voltou mais em função do meu pai, né, que tem 84 anos, e esse negócio do pega para quem tem aqui no Brasil ia continuar, então ele não ia poder ir para lá para encontrar com a gente, então a gente resolveu voltar para ficar com ele aqui, porque na altura dos planos era para ele ir para lá nesse Essa período, nessa época. época, né? Uhum. Oi, Bibi. Agora, o pra E lá é só esclarecer, né? Você estava em Portugal, né? é isso, então, esclarecendo para quem não está sabendo, que eu acho que a maioria que está aqui já está sabendo, eu estava em Portugal, numa cidade chamada Aveiro, uma cidade litorânea, deliciosa. Fiz grandes amigos lá e amigas, e um pessoal bacana, tanto brasileiro quanto portuga. E mais assim, a decisão de voltar foi mais por isso, foi Uhum. por mais uma questão familiar mesmo. E você tá em qual cidade agora, Eu Vê? tô em São Carlos, tô no interior. São Carlos. Ah, tá Sorte, vendo? sorte, sorte de quem tá do interior, né? Se bem que você tá É. dando aula online, já tá dando aula Tô online. dando tô nas online regulares, né? Eu tinha Uhum. parado um pouquinho para fazer as malas lá e agora já voltei com as aulas regulares, segunda e quarta de manhã. Tá. Então, vamos começar com você recapitulando aí seu breve histórico. Eu sei que quem é do yoga, que frequentou o Núcleo Shivalaya, né, conhece você já de longa data, mas tem algumas pessoas que vão entrar, que estão se conectando, que não conhecem você, né? Então, você pode falar um pouquinho de você, da sua formação, o seu histórico com yoga? Então, bom, eu vou falar assim por cima como é que eu conheci yoga na minha vida. Uhum, Eu era aquela rata de academia, né? Então eu ia para academia, nadava, e aí fazia musculação, e fazia spinning e tal, conhecia a academia inteira e não sei o quê. Aí um belo dia, o dono da academia virou para mim, Verônica, eu coloquei uma aula diferente. Vai lá fazer para ver o que que é. É um tal de yoga. Ai, que legal, yoga vem do Japão. Vou lá fazer. Tava sabendo tudo na época, né? E uhum, aí fui fazer. A minha primeira professora foi a Kátia. Eu falo com ela até hoje. E graças a Deus é linda, maravilhosa, tá lá morando em Ubatuba. E daí nunca mais parei. Entrei, uhum. amei e nossa, que coisa incrível, quero dar aula disso. E isso foi, ai, eu não consigo nem te precisar a época que foi. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 23, 24 anos, mais ou menos, né? Tarde, né, para começar, porque a galera tá Uhum, começando cada vez mais cedo, graças a Deus. sim. E aí depois não larguei mais. Mas se contabilizar que eu tô com 45, então Uhum. tem um tempinho aí. Tem E mais de aí, 20 né, anos. Uhum. aí entra professor, sai professor, e aí tá uma escola e outra escola, a escola errada, a escola certa, né, essas coisas. E aí uma pessoa, um colega, professor de yoga também, que tinha entrado comigo em várias roubadas e acertos do yoga, falou para mim, olha, por que que você não vai ali numa escola de yoga que tem no Brooklyn, que tem um professor careca que chama Osnir? Pronto. É, E aí isso já tem uns 15 anos, mais ou uhum. menos, 15, 14 anos. E eu me formei com ele há uns 12 anos. Hum, E aí é isso. Daí pra frente acho que que o legal. povo já sabe. Já conhece um pouquinho mais essa história, né? É, é.
Mas, Vê, eu tenho feito, né, várias lives, você que me introduziu no mundo das lives, porque você que me convidou pela primeira vez, aí depois falei assim, uau, mas vai ser muito legal, vou continuar fazendo. E aí me inspirou, na verdade, numa série. Comecei com pensando num retorno, né, de um convite para você e para mim, que me chamaram, e depois eu me dei conta que era o mês do yoga, né, e eu pensei, por que não também fazer uma série sobre yoga, desmistificando aí sobre muitas questões que envolvem essa prática, né, que Uhum. às vezes a gente fica vendo só um aspecto dela e ela tem muitos aspectos. Uhum. E durante, essa é a sexta, né, sobre essa série, e durante as lives, normalmente eu acabo comentando sobre Patanjali, né, e eu falo, então, de acordo com Patanjali, eu lembro né, dessa figura. E, e, e aí, antes até de entrar sobre Patanjali, o assunto é quem é Patanjali, né? E eu queria, só que antes até de falar de Patanjali, eu queria que você me falasse sobre o que é, mas afinal de contas, o que que é o yoga, né? Eu fiz essa série passando pelo asana, pelo alinhamento, pela respiração, falei um pouco da meditação, né? E aí, no final, assim, o que que é o yoga, então, né? Existe uma tradução sobre o que é uma traduz-se como união, mas, né, o que que significa, né, não só a palavra, mas o yoga, né? Vamos começar por aí? Pode ser um bom começo. Eu vi, só deixa eu dar um parênteses aí, eu tô vendo Uhum. essa sua série e eu vi que eu introduzi uma pessoa muito boa nessa área das lives. Tô adorando as suas lives, pessoas muito legais e você teve uma ideia muito genial. Obrigada por me convidar para falar também alguma coisa aí nessa sua série que nesse mês do yoga tem tudo a ver. Olha, Selma! Você viu? Então, yoga é que nem a gente já estudou e o nosso mestre fala sempre, né? Com a graça de Shiva. Uma das acepções da palavra é a união, né? Uhum. E, assim, é a cura que esteja Ai, deu uma acontecendo com, congelada. com a gente, Uhum. né? Com o que né? É uma Vê, tá ciência. travando. Tá travando? Ai, gente, e agora? Você vai dar uma. Não, só volta um pouquinho aí do que você falou, porque ficou. Não deu para entender o que Que você eu tô falou. falando, bem, eu tô falando que yoga é uma das palavras que pode traduzir yoga é união, né? Uhum, Yoga tem outras palavras que vão falar que para o português vai ser yoga, né? União entre outras uhum, coisas. E yoga é uma ciência que visa, que tem um objetivo de unir, então, aquilo que possivelmente tinha uma ruptura, né, que tinha uma cisão entre a mente uhum, humana, entre a mente humana e o verdadeiro conhecimento do que ela é, da verdadeira natureza, né, do uhum, ser humano, né, nós, a gente, assim, né, que caminha sobre essa crosta terrestre, e com alguns, né, atravessando por isso, junto com algumas dificuldades que sempre vai existir no caminho. Então, lá os grandes mestres tiveram, né, uma grande iluminação, de uma forma ou de outra, como conta nos Vedas e tudo mais, e pá, surgiu uma ciência, uma filosofia que é yoga, né, que uhum, visa tirar esse pó de cima da lente, né, da uhum, lente da visão humana aqui de baixo, assim, e mostrar o que a gente é de verdade, né? Que a gente não tem tanta necessidade de ficar se uhum, debatendo tanto, sendo que a gente já é uma natureza incrível, né? Então, basicamente é isso, é uma uhum, filosofia prática, é uma ciência, é um conjunto de técnicas que
que visa, que tem esse propósito. E no final ele tem, tem muitos aspectos, né? E às vezes aqui para o Ocidente acaba chegando na verdade, reforçando, né, um aspecto que às vezes é muito da prática do asana, né? Ou do que o que a gente é capaz de ver, né? Na verdade, às vezes a gente só Uhum, vê o asana, né? Na verdade, a pessoa está fazendo uhum. outras coisas, até o professor está fazendo outras coisas, mas a gente, às vezes, até como iniciante, acaba só enxergando um aspecto que o asana como prática, né, como uma pessoa fazer uma postura, né, e às vezes a gente se apega também nesse lugar também só de fazer isso, né, e aí até uma das coisas que a gente comenta, né, fala assim, será que eu colocar o pé na cabeça me faz um yogi, né? Não, né? Se fosse assim, fosse se colocar o pé na cabeça fazer esse yoga, as ginastas olímpicas eram professoras e mestras de yoga, Circo de Soleil, toda Uhum, aquela coisa que a gente sabe. Claro, que nem você diz, aqui no Ocidente, eu acho até que lá, para lá também, para o Oriente, também. porque não é Uhum, todo lugar da Índia que sabe-se yoga, que fala de yoga ou que entende alguma coisa de yoga, né? Até da Índia. uhum, Então, assim, yoga, porque também já há muito tempo lá atrás, né, até na época do Krishnamacharya, na época do próprio Patapi Joyce, do Iyengar e tal, lá para trás, era feito, o yoga era apresentado através das posturas, né, através de uhum, apresentações, para falar, olha, faz uhum, assim, faz isso, faz assado. Mas a pessoa que estava assistindo aquela apresentação pouco sabia do que então estava acontecendo internamente para que uhum, aquela prática pudesse ser realizada, para que o mestre ou o aluno conseguisse chegar naquilo. E hoje, né, foi só piorando um pouco mais. Então, de acordo com é, posturas incríveis e a pessoa vem falar, nossa, que pessoa ótima do yoga e tal. Seria uhum, legal falar assim, nossa, que asana bonito, né? uhum, Que prática física boa. Aquela pessoa tem uma ótima prática física de yoga. E só, que é o que só que uhum, dá para avaliar, né? uhum, Quando a gente olha assim, um asana pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, sei lá, por onde quer que seja, é o que dá para avaliar, né? uhum. Que tem uma prática física boa, consistente, ou então que ela é uma pessoa alongada e forte. Uhum. E no final, o que que internamente está acontecendo? Você consegue descrever? De uma forma bem simples, assim. Eu sei que é muito a coisa né, extensa, mas assim, o que que realmente acontece dentro do nosso corpo para a gente conseguir ir além do asana, né? Ir além da postura. Então, é, eu posso, né, falar, eu posso falar por mim, eu posso falar pelos Uhum. meus estudos, Sim. posso falar até por você também, posso falar por colegas minhas que estão aí. Tem que acontecer muita coisa, né? Tem Uhum. que acontecer quando a gente faz o stick puxa, a hora que a gente está fazendo o stick puxa, a gente tem que usar yamas e niyamas. Por exemplo, a Uhum. gente tem que usar esses preceitos iniciais que vêm antes dos asanas, né? A gente tem que observar o que está apagado, o que está esquecido do corpo e o que está esquecido da parte da mente na hora que eu estou fazendo uma postura de um grande alongamento para frente. Eu não posso esquecer a parte de trás, eu não posso deixar minha mente pensar na lista do supermercado e se eu já paguei o IPVA do carro, por exemplo. Por mais Uhum. que isso aconteça, eu tenho que, né, é uma expansão, é estranho falar isso, né? Mas é uma expansão que acontece para dentro, Uhum. sabe, né? É você Uhum. volta grandiosamente para o seu mundo interno. E é isso que deve estar acontecendo na hora. Claro, então Uhum. vamos voltar para a parte física e fisiológica. Os bandas, você tem que Uhum. estar fazendo e executando, e você não consegue saber se aquela pessoa realmente está fazendo os bandas que devem ser feitos, né? Que são as chaves que a gente faz com certas áreas do corpo para isso acontecer. Processo respiratório, né? Um Uhum. processo de pratyahara, e aí a gente já vai para todas, um processo de concentração,
Tudo isso tem que acontecer, né? E tem que acontecer também, inclusive, que é o tal do baixa-bola, né? Que a gente inclusive tem que saber muito bem disso, que a gente tem que pensar assim, nossa, estou fazendo um trikonasana maravilhoso. Aí você Uhum. vem lá e toma uma chapuletada do seu mestre falando para você assim, olha, você precisa melhorar um pouco mais o seu trikonasana, por exemplo, que é um asana dos mais básicos, né? Uhum. E você tem que melhorar o seu trikonasana interno e externo. Né? Você tem que, Uhum. são duas partes, né? Você tem que melhorar o que está acontecendo dentro de você. Depois que você toma essa chapuletada do seu mestre, falando que você precisa melhorar, achando que você já estava bem. Você fala, Uhum. opa, pera, deixa eu dar um passinho para trás, ou vários passinhos para trás. É a prática, é o caminho. Você falou aí de alguns passos, né? Então, Uhum. yamas, niyamas. Só que antes, eu queria que você descrevesse isso, porque, na verdade, são 8 passos que a gente tem dentro da prática, mas antes de você descrever, da onde veio isso, né? Então, de novo, falando que eu sempre cito Patanjali, mas quem foi Patanjali, né? E de como isso surgiu? Então, quem foram Patanjali? Foram. Quem foram? Patanjali, né? Pode, e aí a gente também, assim, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido uma entidade, pode ter sido mais de uma pessoa, um cara ou mais de uma entidade, que é a pessoa que codificou o yoga em 8 partes, em Ashtanga Yoga, que não é o de Patabi Joyce. Começa com P, Uhum, mas é outra pessoa, né? Patabi Joyce é uma coisa, Patanjali é outra. Que codificou, então, o yoga em 8 partes e também escreveu, né, através dessa codificação, o yoga nos Yoga Sutras. Yoga uhum, Sutras, né? O Yoga Sutra, que não, Yoga Sutras não existe, mas enfim. Que, então, nesse livro, nesse clássico de yoga, ele divide também em 4 partes. É dividido em 4 partes e são uhum, sutras, né? Então, são pequenos resuminhos, frases, e essas frases, elas contêm uma sabedoria incrível, que você não adianta só ler e falar assim, ah, tá, bom, pratyahara é isso. Ah, ok, eu não posso fazer mal para os coleguinhas. Ah, entendi. Então, atrás de cada sutra tem um conhecimento muito profundo, que também deve ser ganhado, né, assim, sempre com um mestre para poder te explicar melhor. Então, assim, fala-se que Patanjali foi uma pessoa, mas pode ter sido mais de uma, duas, né? É uhum, difícil saber se foi uma pessoa no formato pessoa, do jeito que a gente conhece como pessoa hoje, né? uhum, E que fez essa codificação do yoga aí, há uns uhum. aninhos atrás. Você consegue, de uma forma resumida, então, traduzir esses 8 passos, né, durante a prática? Porque existe os 8 passos, mas também durante a prática, a gente às vezes tem que abrir esse espaço, né, porque é aquilo que você falou, tem que ajustar a respiração, ajustar os bandas, tem o alinhamento, tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas durante a prática, mas para eu fazer a prática, eu tenho que me preparar. Depois, durante a prática, eu estou exercitando algo, e aí eu tenho um caminho a percorrer, né? Que é esse caminho de Patanjali, né? A prática, ela não para, na verdade, né? Uhum, A gente tende a achar que a prática é só achar e falar e fazer, né, no dia a dia, assim, sim. ah, eu vou Uhum, praticar, eu estendo meu tapete, vou lá e começo a minha prática física, minha prática uhum, de asanas, de respiratórios, uma prática meditativa e tal, mas a prática, ela é constante, né, então o sadhana, ele não termina, ele é o uhum, tempo todo, não só na hora que você está fazendo as posturas. Então, vamos lá, dessas 8 partes que você falou. Yamas, que uhum, são 5 códigos, né, que você tem com a outra pessoa, com o externo. Niyamas,
segundo, que é um conjunto também de fazeres que você tem da parte interna. Uhum. Porém, yamas e niyamas, entre interno e externo, entre tratar com o outro, tratar com você mesmo, também eles se misturam. Então, Uhum. o comecinho, são códigos de conduta, né, Uhum. básicos, são atemporais, né, e você pode traduzir como éticos, uma questão, são 10 preceitos éticos, Uhum. que é o começo, que é a base de tudo. Depois disso, os asanas, então, que são essas posturas, né, essas coisas que a gente vê aí pelo Instagram. Yamas, niyamas, Uhum. asanas, pranayamas. Pranayama é a extensão do prana, extensão e controle do prana, né? Uhum. Através, o prana ele vem junto com o ar, ele não é o ar. Então, fazer exercício respiratório não é pranayama. O exercício Uhum. respiratório é uma coisa, pranayama é outra. Um pouquinho mais, né, de prática, chega-se no pranayama, um pouquinho muito. Uhum. Yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara. Seria a introversão dos sentidos, né? Um controle dos sentidos também, dos nossos órgãos do sentido, os nossos órgãos de percepção. Paladar, olfato, tato, audição e fala. Uhum. A gente tende a deixar esses sentidos para fora, captando coisas e analisando coisas através de uma parte da mente que é a memória. E Uhum. aí a mente vai lá trabalhar e a memória trabalha junto, e aí a gente acaba perdendo a real, o poder que esses órgãos de Pratyahara se perde. Então, o treino do Pratyahara é treinar com esses órgãos de percepção estejam atentos e prontos para serem chamados e executar o trabalho deles na hora que tem que ser. Sem trazer a memória, falando isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero, isso, sei lá, aconteceu há anos atrás, eu trago de novo para agora, enfim. Dharana é um processo de concentração, então a partir do momento que você tem os seus órgãos de percepção domados, você já consegue entrar num processo de concentração. Você vê que eles são, esses 8 passos, eles caminham, né? É uma escadinha que você caminha, não adianta querer pular de asana para meditação, que é difícil, né? Bem complicado. Não adianta pular e nem deixar faltar, né? Você pode executar Uhum. todos eles, ah, e até numa postura. Aliás, todos eles deveriam ser executados durante uma postura ou então durante o dia a dia o tempo todo. Dharana, Uhum. Dhyana, a nossa querida meditação, né? Meditar, o tal que se fala hoje em dia muito toda hora, todo mundo medita o tempo inteiro, parece, né? Meditar é uma prática Uhum. também que requer muito exercício. Não se deve confundir exercícios para meditação com o ato de meditar, com a meditação em si. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Meditar Uhum. também não é deitar para dormir, né? Embora a meditação seja um vazio, e o sono também é um vazio, porém são vazios diferentes. Se fosse assim tão simples meditar quanto dormir, toda vez que a gente dormisse 8 horas por dia, todo mundo ia se elevar, porque todo mundo ia acordar meditado já, né? Mas também não é bem assim. Uhum. E samadhi. Então, o Uhum. final e o propósito final de yoga, da filosofia, da ciência, é o samadhi, que é a nossa iluminação, né? Chegar a iluminar. Iluminar não quer dizer que você vai andar flutuando, né? 5 dedos Uhum. do chão. Não quer dizer que você vai andar vestido de laranja, com os negócios na testa e tal e tudo mais. Uhum. Você vai ser uma pessoa normal como qualquer outra, claro, um pouquinho Uhum. diferente, porque a gente vai começar, né? A pessoa, acho que acredito, tenha consiga ser uma pessoa diferenciada, né? Aquela pessoa que Uhum. finalmente alcançou um processo de iluminação. Então são esses 8, assim, rapidinho, né? Uhum. Pegando essa sua explicação, então você falou algumas coisas, né? Então, que meditação é diferente de exercício para meditação.
né? Quando você fala isso, só para trazer alguns exemplos também, porque como existe muitas coisas se aproximam, então às vezes eu estou fazendo exercício para meditação e eu acho, por eu não conhecer, que eu estou meditando, ou Uhum. até porque a gente não sabe o que que é o estado meditativo, né? Muitos de nós estamos iniciando nessa prática e o que que é a meditação em si. Então, só para a gente traduzir também. Então, o que que são exercícios para meditação, para a gente poder diferenciar o que da meditação em si. Então, a maioria das coisas que a gente faz achando que é meditação, é exercício para meditação. É um exercício Uhum, respiratório, é um exercício de concentração, é um exercício. Porque realmente o processo meditativo ele é um processo de ausência-presença total. Né? Como se você se uhum, ausenta, mas você é a hora que você está mais presente possível em tudo. uhum, Em tudo, que é uma sensação. E como o processo, como a meditação, ela já é uma coisa que ela está fora da mente, é um processo, não é um processo que você executa pela mente, é um processo que você uhum, executa paralelamente à mente. uhum, Você não uhum, tem, não tem como um delimitante e nem como você dizer assim, a meditação é isso. E descrever de uma maneira com as ferramentas que eu tenho agora para descrever, ou quem entende. A pessoa, por mais que ela faça os exercícios meditativos e ela encontra aquela parte, aquele momento sereno de um lago, aonde ela não está dormindo, onde ela não está ausente de nada, onde ela não tem uma negação, ela não tem um querer e um desquerer, sabe? Aonde uhum, nesse momento é a chave do momento do processo da meditação. uhum, Não é uma coisa que a mente vai te dizer, ah, eu estou meditando agora. Porque a hora que você uhum, falar, ah, estou meditando, você já não está mais. Porque é a sua mente uhum, cognitiva te avisando de alguma coisa. É como se você abrisse a porta e entrasse pela mesma porta de trás. Sabe assim? Um uhum, porta e entra pela mesma porta. uhum, Então, a mente, ela não está atuando na meditação. uhum, uhum, Você conseguiu manter a sua mente alerta o suficiente para que o processo meditativo aconteça. Então, a uhum, pessoa fala, ah, eu medito todo dia de manhã 15 minutos. uhum, Não, mas se você fica num exercício de meditação, num processo de concentração, 15 minutos por dia, já está ótimo, já está bom demais. uhum, E quando chegar a sua meditação de fato, você também vai saber. uhum. E aí talvez nem vontade de contar ou Você de vai ter. descrever ou como descrever aquilo seja possível. Uhum. Ou nem querer ou não querer, seja possível descrever. E os exemplos de exercício é quando você faz uma mentalização, quando você faz uma respiração, pensando, por exemplo, às vezes, os exercícios de quando eu me concentro na forma geométrica, né? Vamos supor, uma forma geométrica do chakra, ou quando eu mentalizo, né, um Uhum, som, uhum, né? uhum. Então, isso tudo são exercícios para meditação, só para a gente também pontuar para exatamente o que você falou, que a meditação em si, às vezes você não consegue nem descrever, né? A partir do momento que você Sim, consegue descrever algo, é um exercício, né? é um exercício. De concentração ou algo que você está se preparando a sua mente para entrar nesse estado meditativo, né? E, oi, pode falar. Não, é exatamente o que você falou. Uhum, São esses exercícios. Você pode. é, um, Como a respiração está acompanhando sempre, né, os processos mentais, ótimos exercícios de meditação são exercícios que são acompanhados da respiração, né? Onde você observa o seu uhum, processo respiratório através de um quadrado, uma forma geométrica, ou você percorre os chakras,
ou você mentaliza as nadis e tal, as suas correntes de energia, são Uhum. ótimos nesse sentido. Então, o exercício válido, não que outros não sejam, tá? Mas um processo que Sim. realmente, assim, vai te dar um impulsionamento, são esses que você consegue fazer com o auxílio da respiração. E uma outra coisa, aí voltando, dando um passo também para trás, quando você falou do exercício respiratório e diferenciou do pranayama, porque também a gente chama tudo que a gente faz de respiração de pranayama, né? E também eu queria também que você pontuasse essa diferença entre esse exercício respiratório e o, né, que é como a gente falou da meditação, existe o exercício para a meditação, e existe o exercício respiratório, e existe o pranayama, Uhum. né? Então, como que É. você descreve essa diferença? Ah, o exercício respiratório, ele é aquele que você... É assim, você vai fazer um exercício respiratório a partir do momento que você consegue... É que é muito complicado dizer sobre isso, É. né? Porque o pranayama, você consegue ter o controle do prana depois de muito exercício respiratório. É assim, não vai Uhum, achar que você fez 2 exercícios respiratórios e a partir de tal momento você está fazendo o pranayama, ainda não, né? Porque você tem que... O pranayama você usa o prana de fato, e o prana uhum, não é oxigênio. Ele caminha com o processo respiratório, ele caminha com o oxigênio, mas ele não é oxigênio, ele não é o ar. Ele caminha uhum, junto porque ele permeia junto, né? Ele está uhum, junto disso. Exercício respiratório, você faz uso de mentalizações, você faz uso de cores, você conta, né? E aí você faz esses exercícios. O exercício respiratório também tem que ter muito cautela com ele, porque um exercício respiratório mal feito pode estragar muito mais do que não fazer exercício respiratório nenhum. uhum, Então, também tem que ter muita cautela em relação a isso. Quando for buscar alguém para te ensinar um exercício respiratório ou um pranayama, alguém realmente que você tenha, que a pessoa tenha crédito para isso, porque tem que tomar muito cuidado com o exercício respiratório mal feito, que pode não trazer benefício nenhum e ainda por cima acabar estragando todo esse seu processo do pranayama e do exercício, né? Nesse uhum, sentido. O pranayama é a extensão do prana, é o controle do prana, né? uhum. Com o pranayama você não respira. É por isso que eu falei que é difícil dizer, que o pranayama Uhum. você não usa a troca gasosa. Bem, a gente sabe que a gente já viu isso, né? Não tô falando assim, Uhum. como assim não respira? A gente já viu, né? Uhum. A gente já viu isso acontece. A pessoa respira e não passa oxigênio ali, acontece. Mas demora um pouco e um exercício respiratório bem feito é válido para você Uhum. alcançar processos meditativos e exercícios de... Deu uma travadinha de novo. Pronto, voltei, tô Você- aqui. então, é um processo válido para. Aí travou, para acessar a meditação. Para você acessar os processos Processos. de exercícios de meditação, para a Sim. Uhum. meditação. Então, você caminha assim: exercício respiratório, exercícios de meditação, né? Uhum. Faz bastante exercício de respiratório, você faz um pranayama, Uhum. você consegue meditar. Uhum. Então, são processos bem... Anos, Uhum. anos, anos, anos. E voltando mais um passo, né, que você falou, existe a minha prática, que é do que eu vou, e, por exemplo, então eu vou para minha prática física, né, que eu vou lá e vou fazer Uhum, uma prática de asana. E existe essa prática que você está dizendo que eu tenho que manter meu yoga durante toda a extensão do dia.
Uhum. né? Então, qual que é a diferença? Né? Eu vou para a prática e eu estou na prática do dia, eu estou na minha atenção, no sadhana, né? Exatamente. É o sadhana. Não, me explica. Exatamente, assim, eu sempre tenho uma prática, vou lá fazer minha Hum, prática, vou para a escola de yoga, vou ligar meu Zoom, vou fazer aula, né, que é o hum, que agora é assim, né, vou para aula, vou ligar o Zoom, vou para aula, estou fazendo a minha prática, eu não vou ligar o Zoom, vou fazer minha prática pessoal, estendo meu tapete, faço minha prática. Aí a prática vai conter os asanas, exercícios respiratórios, pratyahara, dharana, dhyana, né, um caminha junto com o outro, vai conter isso. O sadhana, ele não sai mais de você. O uhum, sadhana você não para de fazer assim. Agora eu não vou mais fazer yoga, eu não estou mais fazendo yoga, eu estou indo no mercado de máscara e xingando o Covid, eu não vou mais fazer, não existe. Você não para de fazer a sadhana, o sadhana, você yoga, ele é um estado, ele é um momento, é um estilo de vida. Você uhum, não para e começa, né? Você não tem um começo. Agora eu não estou fazendo yoga. Não, você uhum, ou a partir do momento que você entra nesse caminho, que você opta por isso de verdade, né? Você não para de fazer as suas sadhanas, né, o seu uhum, sadhana. Você se torna aquilo. Você está aquilo. Você durante, então, você está lá, indo para o supermercado de máscara, com o álcool gel no bolso, xingando o Covid, mesmo assim você está fazendo, pô, o que, que adianta eu ficar xingando o Covid se eu tenho que fazer isso mesmo? Vamos parar, né? Aí você já está uhum, usando yamas e niyamas para pensar na coisa. Aí você está olhando ali uma aglomeração, você fala, pô, não vou chegar ali porque não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Você já está começando a ter uma noção global da coisa. Então, vai adiantar eu ficar aqui xingando? Vai adiantar eu ficar falando que eu não quero mais essa quarentena? Se é isso realmente que eu vou ter que passar? uhum, Então, vou trabalhar a minha aceitação e começar a fazer escolhas melhores, né? Falei assim, eu não vou entrar nessa discussão de abre e fecha, se não sou eu mesmo que tenho que decidir, se eu tenho a capacidade de escolher isso para o meu caminho, então assim, eu não vou fazer aglomeração e tal, eu não vou fazer isso. Então, a sadhana não sai de você, você não sai dela, da sua prática, né? Então, quando a gente traduz sadhana uhum, por prática. E a prática de uhum, asana, prática de postura, prática de exercício respiratório, prática. Abre uhum, lá o tapete, faz. Prática de puja, né? Então, isso aí você abre e faz. Agora, abre o tapete lá e faz. Agora, a outra parte, né, o estilo de vida, colocar essa ciência para dentro da sua vida, você não para de fazer mais. uhum. E voltando, dando um passo para trás ainda, né? Quando você fala da prática física, aquela que eu estendo o tapetinho, é, o que que, o que que acontece no corpo, então? Né, eu descrevi de uma forma bem rapidinha logo quando você começou a falar, né? Mas tem muitas coisas, porque a gente olha de fora, a gente vê uma postura, a gente vê, às vezes, alguém fazendo algo, né? Uma torção, ou né? Algo que você fica extremamente impressionado, ou é aquilo, às vezes é uma coisa simples, mas mesmo assim você vê algumas coisas ali, uma firmeza, um equilíbrio, né? Mas por trás daquela construção existe o que que existe dentro do corpo dessa pessoa, né? O que está sendo alimentado ali. Tem que existir uma mudança energética. Uhum, Porque o yoga, quando a gente fala, né? Então, voltando lá, minha prática física, minha prática de asana. O yoga não é físico uhum, e só, não é um fim e um começo e fim no físico. Ele, a prática física, ela tem que ter a sua porção energética, fisiológica, psicofísica.
traduz também asanas como posturas psicofísicas, Uhum. porque você tem que usar várias dessas partes da sua mente, várias dessas partes do seu corpo, que o seu corpo físico ele não é só físico, ele tem um componente fisiológico, um componente astral, um componente energético, e tudo isso deve ser usado. Eu falo deve, Lu, porque quando a gente vê, por exemplo, uma bailarina fazendo um grande afastamento, então a gente fala, Uhum. nossa, tá lindo, mas a mente dela pode não estar lá. Uhum. Ela pode não estar executando as ações corretas do corpo que devem ser feitas, gira a coxa para lá, gira o pé para cá, faz o quadril, alinha isso daqui, os alinhamentos, que você já falou sobre isso, devem acontecer, para que então exista uma transformação energética no corpo. A partir Uhum. dessa transformação energética do corpo, também outras coisas vão ser alcançadas. Inclusive, áreas obscuras do cérebro vão ter luz, né? Vão Uhum. deixar de ser obscuras por causa de uma prática física bem feita, porque ela vai fazer coisas em planos, em outros corpos, que são os corpos, o corpo astral e o corpo energético, que vão liberar áreas do seu cérebro que estão lá Uhum. travadas. Uhum. Essa é a parte que não está sendo vista no asana e precisa estar acontecendo. Pode ser que não esteja, porque a gente não sabe, né, se está acontecendo aquilo dentro do corpo da pessoa que está naquela postura. Isso deve acontecer. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não, porque se a pessoa é uma bailarina fazendo um asana de yoga, e aí ele posta uma foto e fala alguma coisa da postura de yoga, fala, nossa, ela está fazendo o asana perfeito. Pode estar por fora, mas por Uhum. dentro, se não estiver acontecendo as ações corretas, se não estiver acontecendo um calor, né, uma Uhum. transformação interna, energética, aquele asana é só uma postura para tirar foto. Entendeu? Uhum. Então, quando você fala, mas o que está acontecendo por dentro, tem que estar acontecendo isso. Por isso que muitas vezes eu aprendi assim. Quando uma Uhum. pessoa fala para mim, eu posso assistir uma aula de yoga, disso desde quando o mundo era mundo, né? Que as aulas, a pessoa entrava na Uhum. sala de aula para fazer aula. Uhum. Não, não pode. Você tem que fazer a prática para você entender o que está acontecendo, seguir as instruções com o seu corpo para entender o que está acontecendo. Porque do lado de fora, você está olhando. Do lado de dentro, se você não tem essa alteração energética, você está fazendo o Cirque du Soleil. Aí você não precisa fazer Uhum. yoga. Uhum. E quando você Eu não sei fala, se eu respondi. não respondeu, mas eu quero só ir um passo, te fazer uma pergunta para a gente se aprofundar um pouco num item que você falou, que é Hum. essa transformação energética, né? E aí você falou uma palavra que é se você não estiver sentindo calor, né? Então, a consequência, uma forma de você perceber que essa transformação energética estava acontecendo no seu corpo é através dessa sensação de calor, através de uma produção de calor do seu corpo, tá certo? É uma das formas, né? Aqueça seu corpo no fogo do yoga a fim de purificá-lo e fortificá-lo, já dizia Gueranda. Uhum. Existe uma. Porque assim, você tem o seu sistema de chakras nas costas, Uhum. tá, gente? Os chakras ficam nas costas. Você tem o seu sistema de chakras e você tem eles ali. Por que, que o alinhamento é importante, né? Porque o alinhamento do tronco é importante para que eles possam fazer o serviço deles, né? Que é uma retrolavagem, se pode dizer dessa forma, porque eles são usinas. Então, quando existe um alinhamento do corpo, um alinhamento do tronco, quando o asana é feito com consciência, e por mais que você não consiga girar a coxa para lá e o quadril para cá, por, são movimentos sutis e bem pequenos. Uhum. Por mais que você tenha essa intenção e essa consciência, a sua parte energética vai funcionar. Né? Uhum. Então, assim, vai existir. Como é que você vai saber que vai funcionar? Porque produz calor. Tudo Uhum. que transforma, transforma na base do tapa. Calor.
né? Do tapa. A gente só digere porque existe um aquecimento, já diz o Uhum. Ayurveda, né? Bem, não é? Que é Sim. ciências irmãs. É, Uhum. e no yoga é a mesma coisa. Você sabe que está funcionando Uhum. com você porque a sua coxa está queimando, porque o seu braço está queimando, porque a sua mente está lá pedindo pelo amor de Deus para sair, mas alguma coisa está te falando, fica um pouco mais, Uhum. tapas, né? Então vai um pouco além. E esse calor, claro, né, de uma maneira consciente, esse calor é o que vai gerar essa transformação. Essas são Uhum. essas pequenas pontos de luz no seu cérebro vão se abrir, vai abrir lá algumas chavinhas no cérebro que de repente você vai justamente levar isso para a parte prática da vida. Então assim, ai, parece que eu estou dormindo melhor. Uhum. Parece que eu estou na fila do supermercado e não estou querendo xingar ninguém. Né? Então parece que eu estou aqui esperando o busão chegar. Quando isso acontecia, bom, não sei, ainda acontece, né? Que eu estou esperando o Uber chegar e não estou nem nervosa, estou aqui tranquilona. Depois que eu comecei a praticar yoga, alguma coisa mudou. Se isso está acontecendo, é porque existiu Uhum. calor, é porque existiu transformação de energia. Uhum. Aí ele está funcionando. E aí pegando, aí dando a gente voltando mais um passo, né? Porque aí você falou de tapas, né? De eu me manter na prática e ir um pouco além. Sentindo, por exemplo, minha coxa queimar, meu braço queimar, é, esse calor, né, que está sendo produzido pelo meu corpo. E aí, voltando, né, para o yamas e niyamas, que é onde começa tudo, como que você, eu queria que você desse um exemplo prático também para as pessoas, como que eu posso usar o yamas e niyamas quando eu estou fazendo, indo para uma prática, para a prática pessoal mesmo, né? Para aí depois você dar um exemplo do dia a dia, porque até para evitar que a pessoa se machuque também, né? Porque assim, esse Uhum, ir um pouco além, né? Mas a gente tem que fazer uma observação do ir um pouco além em qual sentido, né? uhum, Até eu me machucar, até eu, né? Até o que que é esse tapas? Ele tem que estar ali, né? uhum. Com uma presença, né? A gente fazendo uma autoobservação. E até para te avisar, a gente tem 10 minutos, tá? Mas eu queria que a gente voltasse um passo e falasse do Yamas e Tá. Niyamas, que é por onde a gente começa. A gente vai começar a prática, a gente tem que estar atento a isso, né? Uhum. Então, o tapas, para quem não sabe, é aquela faz parte de yamas e niyamas, né? E tapa quer dizer calor, aquilo que Uhum, aquece e aquilo que transforma, né? Faz parte das duas primeiras partes, yamas e niyamas. Alguns escritores, alguns livros clássicos também traduzem tapas como austeridade, como superação, né? uhum, Quando você diz também para que a gente eu, né, disse, e aí você completou, para a gente estar na postura e ter um pouquinho mais de intenção e ficar um pouco mais, mas o suficiente para você não se machucar. E aí, quando é uma camada muito fina entre é o ego ou é a minha austeridade, né? É o ego uhum, falando, fica um pouco mais, porque você é muito bom nessa postura, ou fica um pouco mais para que você possa ter um pouco mais de austeridade e produzir um pouco mais de energia dentro da sua própria prática. É uma camada muito fina que divide uma coisa e outra. Mas, então, é como você pediu, né? Trazendo isso uhum, para a prática de cada um das posturas, você traz atenção, uma atenção nesse sentido, por exemplo, não violência. Então aí a gente já começa com não violência, não uhum, violente o seu corpo, mas ao mesmo tempo não roube a oportunidade de ir um pouco mais além, né? uhum, É uma questão de usar a consciência. Uma prática de santosha, por exemplo, contentamento. Contente-se também com cada pequeno passo que você dá. Contente-se, use a sua memória para o positivo, que essa memória te traga noção daquilo que você fez ontem na prática
mas que essa memória te coloque um passo para frente daquilo que você tinha ontem, né? Não que te traga memórias que não vão te levar a lugar nenhum, mas que te traga memória de como é um pouquinho mais para frente. Isso durante uma prática, uma postura, né, de yoga. Uhum. Ao mesmo tempo, desapego, né? Então, você se desapegar, saber o momento certo de desapegar. E o desapego, ele não é um desapego de larga a mão, mas ele também pode ser encarado como um vairagya. Uhum. Você descolorir alguma coisa, né? Você não colocar expectativas demais aonde não deve existir. Uhum. Dentro da postura, dentro daquela consciência do Trikonasana, do Utkatasana, do Virabhadrasana 1, 2, 3 que você está fazendo. Isso para a prática. E continuando, qual que era a continuação da pergunta? Então não, mas você respondeu. A pergunta era essa, dentro da prática e se você quisesse estender para o dia a dia, né? Porque aquilo que a gente observa na prática, e se você estender para o exemplo, num exemplo do dia a dia, porque quem pratica, no final, em algum momento, ela vai perceber essa transição, né? Tipo, que é o que você disse, quando o yoga não sai mais da gente, né? Então é como você Uhum, está praticando isso a todo momento. Mas essa live também é para quem não tem essa intimidade com o yoga, né? Então quando a uhum. gente você fez toda essa preparação, né? Ou essa atenção para a prática, no meu dia a dia também isso também pode se refletir. Então, se você era mais para dar um exemplo também, Uhum. né? Se você puder, se você Você leva isso puder. para cima do tapete e você não pode trazer a sua vida para cima do tapete. Você tem que levar Uhum, os seus conhecimentos, o que você descobre sobre a prática e sobre você de cima do tapete para fora, não o contrário. Não adianta uhum, trazer o que você traz, né, que você vem do dia a dia, aquilo que você acha que você é, para cima do tapete. Você tem que pegar o que você descobriu sobre você em cima do tapete e levar para fora. Aí você uhum. também está fazendo yoga. Legal. É, bom, no final, né, é um resumo, então, né? Essa jornada aqui dessa live é para a gente entender que o yoga ele vai além do asana, certo? Muito. E aí, o resumo, né, principal disso então existe uma diferença entre ser o yoga e estar no yoga, certo? Sim. Tem muita gente que tá no yoga. Aham. Mas o mais legal é você ser yoga, né? Você pega do tapete, leva para fora, para qualquer lugar, para tudo que você faz na sua vida. Não é fácil, mas é essa a prática, né? Assim, não é fácil, não é impossível, né? Mas é muito mais difícil viver numa vida com o espelho embaçado e não conseguir enxergar a realidade. Isso é muito mais difícil. Não é Uhum. fácil você fazer algumas descobertas sobre você, né? Falar, nossa, espera aí que eu preciso aprender muito mais do que eu achava. Yoga traz isso. Mas mais difícil ainda é você ficar lá no engano, achando que você tem total controle, aí você vai criando suas expectativas, você se apega a tudo e a gente acaba só se lascando no final da conta. Vê, falta 3 minutos para terminar a live. Eu queria que Uhum. você falasse um pouco de como que as pessoas podem fazer para experimentar uma aula sua. Se elas tiverem interesse de fazer, né? Elas te procuram aqui pelo Insta, por esse perfil, né? Que a Uhum. gente que você se conectou. Você pode falar o seu perfil? Sim, arroba Veanton, Uhum, Veanton, me manda direct, faz comentário, me chama. Eu tenho as aulas regulares no Zoom. uhum. Tenho alguns cursos também que estão para começar, sobre justamente aprofundamento em yoga e vários assuntos Que assim. legal.
Pois é. E, e é isso. Tá rolando aula. Tá rolando aula do jeito que a gente está agora. Com o nosso Uhum, normal. uhum. Que agora é um online, né? Daqui a pouco as coisas podem voltar, né? No estado de você ter uma aula presencial, mas provavelmente vão ter algumas alterações que ainda não se sabe direito como vai ser, né? Mas, enfim. Certamente, algumas alterações vai rolar aí. E... Ai, que linda, Deia, saudades. É. E assim, é o que tem para hoje, né? Aceitação. Uhum, Então vamos aceitar sim. que tem um maluco de um Covid à solta e a gente tem que se cuidar e cuidar do próximo, porque senão, se não cuidar, aí vamos ter que esperar, né? Tem que esperar, gente. Bom, então vamos despedir, que tem 30 segundos para acabar. Beijo, gente. Obrigada, viu? Um monte de gente aí. Bacana. E vai estar gravado no IGTV também. Ah, Quem legal. quiser rever ou não teve oportunidade de ver inteiro, né? Vai estar aqui no Isso, IGTV. E aí você isso. podem ouvir de novo a Verônica. Ai, Então, quem precisar me ouvir mais é só ficar aí no meu Instagram que eu fico falando